Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar a classificação dos triângulos quanto aos lados, né? Bem, vamos identificar os elementos que compõem um triângulo. Primeiro, o que é o triângulo? O triângulo é a figura geométrica que possui três lados, ó. Dependendo do tamanho dos lados, né, a sua relação entre eles, nós temos a nomenclatura dos triângulos quanto aos lados. Nós temos aqui o primeiro triângulo. Nós percebemos que esse lado aqui, ó, a gente representa como... Aqui são os vértices, ó, gente, onde eles se encontram, tá? Os lados se encontram, são os vértices, né? Que dão a origem aos ângulos. Isso aqui vocês já estudaram. Então, nós temos o lado AB, o lado BC e o lado AC ou CA, né? Então, nós temos que todos, nesse triângulo aqui, todos os lados são iguais. Tá aqui a representação desse pontinho, ó, identificando que esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse. Então, nós temos lado AB vai ser igual a BC, que vai ser igual a CA ou AC. Então, se eles são iguais, eu chamo de equilátero, ó. Onde vem de igualdade, látero de lados. Então, todos os lados são iguais. AC igual a AB igual a BC. Nomenclatura dos lados, ó, percebam? É o vértice, né, que é o ponto de origem, ligado ao outro ponto, são os lados, passa um tracinho em cima, tá? Representação de lado. Então, no triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Agora, vamos para o próximo triângulo. Nós temos, no próximo triângulo, dois lados iguais. Nós temos que o lado AB vai ser igual ao lado AC. Aqui, vou botar aqui o tracinho em cima, ó, representando os lados, né? Se tem dois lados iguais, esse ângulo é chamado de isósceles, tá? Triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais. Iso, né? São semelhantes, ó. Igualdades, tá? Isósceles. Então, nós temos o isósceles, ele possui dois lados iguais, tá? E o triângulo escaleno, ele possui todos os lados diferentes. Então, o lado AB vai ser diferente do lado BC, vai ser diferente do lado AC. Todos os lados são diferentes. Então, é isso. A classificação dos triângulos quanto aos lados, ele pode ser triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. Continuando, nós temos a classificação dos triângulos quanto aos ângulos, né? Já vimos pela definição que é um triângulo, então existem também a classificação quanto aos ângulos. Lembra que a gente estudou o que era ângulo, né? É a formação, né? A medida do vértice, né? Ele pode ser a medida do ângulo de um quarto de uma volta, que é justamente 90 graus, é o que permeia para a gente ter a nomenclatura da classificação quanto aos ângulos. Quer dizer o seguinte, se ele possui um ângulo de 90 graus, que é justamente essa ponta do quadrado, né? Ó, isso aqui, tá vendo? É um ângulo reto, então esse triângulo aqui vai ser o retângulo. Se você possui todos os ângulos menores do que 90 graus, como é que eu sei que todos são menores que 90 graus? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele tem que ser 180 graus. Se você cortar, inclusive a gente já demonstrou isso, lembra no papel? Quando a gente cortou e depois montou, colocou ao contrário e formou justamente meio círculo, né? Que dá justamente, ó, o ângulo de 90 graus, que é esse meio círculo aqui, ó, 90 graus, né? Então, um quarto de uma volta, né? A soma dos ângulos internos vai dar 180, que é a metade do círculo, né? O 90 graus vai ser um ângulo de 90 graus, o restante, somando os dois, também vai dar 90, né? Para poder dar 180 a soma dos ângulos internos. Então, quando o triângulo ele tem todos os seus ângulos menores do que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. E quando ele possui um ângulo maior do que 90 graus, ele é chamado de obtusângulo. Então,
Classificação dos triângulos quanto aos ângulos, ele vai ser menor que 90 graus, né? Que é o acutângulo. Igual a 90 graus, se ele possui um ângulo igual a 90 graus, ele vai ser o retângulo. E se ele possui um ângulo maior do que 90, ele vai ser obtusângulo, tá? Então, eu creio que vocês não têm dúvidas, né? Se tiverem, podem tirar no privado. A classificação quanto aos lados, né? Se possui todos os lados iguais é o equilátero. Se possui apenas dois lados iguais é o isósceles, né? Iso, de semelhantes. E triângulo escaleno é quando tem todos os lados diferentes, né? E quanto à classificação dos ângulos, já sabe. Se tiver um ângulo, todos os seus ângulos forem menor que 90 graus, é o acutângulo. Um ângulo igual a 90 graus é o retângulo. E um ângulo maior que 90 graus é o obtusângulo. Qualquer dúvida, podem tirar no privado. Até a próxima!